A paz do Senhor Jesus, amados. Vamos de palavra? Hoje nós vamos falar a respeito de um rei, o rei de Israel. O rei de Israel que não conhecia o Deus de Israel. Essa passagem se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Ali vai nos trazer a informação de que havia um tempo de guerra, onde os sírios invadiram ali Israel e ali levaram cativo, algumas pessoas ali de Israel para a Síria. E então, amados, no meio dessas pessoas a qual foram levados cativos, havia uma menina. E essa menina, ela foi conduzida até a casa do general do exército do rei da Síria. Esse general chamava Naamã. Ele era um homem poderoso, né? Ele era um general. Mas esse homem, a Bíblia relata que esse homem tinha uma doença que na época era incurável, altamente contagiosa. Essa doença era a lepra, né? Ele era leproso. E então, vocês podem imaginar como que era o clima dentro daquela casa, né? Havia ali um homem leproso, havia ali um homem com a doença altamente contagiosa. E como essa doença não tinha cura, então também não tinha esperança, né? Mas essa menina, quando ela entra dentro daquela casa e ela observa, né? A gente vê que era uma pessoa que observava a situação, o ambiente. E ela observando o ambiente, ela então chega para sua senhora, que é a esposa, né? Do Naamã, e diz para ela assim: olha, se o meu senhor, que é o Naamã, se ele fosse até Israel, ele encontraria cura, né? Porque o meu Deus é o Deus que cura. A Bíblia diz que Naamã pega então essa informação, vai até o rei, e o rei escreve cartas para o rei de Israel, e ele manda Naamã ir até eles. Naamã então vai, Naamã pega presentes, né, prata, ouro, vestimentas, para levar ali, né, para receber a sua cura. Porque ele não sabia até então que aquilo que o Senhor tem para nós é de graça. É de graça. Louvado seja Deus. Graça significa amor imerecido, é aquilo que a gente não merece, mas o Senhor nos dá pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua compaixão. Mas então Naamã vai direto ao rei de Israel e chegando lá, ele leva a carta, né? As cartas ali, as indicações do rei da Síria. E quando ele chega lá, ele entrega essa carta para o rei. E a Bíblia então diz que o rei fica desesperado. Ele rasga suas vestes e diz: está vendo? Ele está procurando ocasião contra mim. Poderia eu curar a lepra? Acaso sou eu Deus? Isso me chamou muita atenção. Esse homem ocupava um trono. Ele ocupava a liderança de uma nação. Mas ele ainda não conhecia o dono daquela nação. E muitas vezes, irmãos, nós estamos assim. Nós estamos assim. Nós estamos na igreja, mas não conhecemos o Deus daquela igreja. Daquela igreja não, o Deus da igreja, o Deus da noiva. E muitas vezes estamos rasgando as nossas vestes espirituais. A gente encontra tanto cristão em desespero, né?
por causa de situações, por causa de notícias que chegam. E a gente entra em desespero, ficamos sem saber, né, como resolver a questão, como resolver a situação, porque nós não conhecemos, ainda não conhecemos a profundidade do Deus a qual nós servimos. Esse rei, ele governava Israel. Era o rei de Israel. Ele tinha honra, ele tinha o trono, mas ele não tinha o que era o essencial, o conhecimento de Deus. Então hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer: procure conhecer a Deus. Procure conhecê-lo. E como a gente pode conhecer? Jesus disse: entra no seu quarto, fecha a sua porta. É necessário passarmos mais tempo com o Senhor. Diante daquela cena, alguém viu o rei rasgando as suas vestes e vai até um homem chamado Eliseu. Este homem tinha intimidade com Deus. Então ele manda um recado para o rei e diz: rei, não precisa de rasgar suas vestes. Não precisa de entrar em desespero. Manda ele até a mim e ele verá que há Deus em Israel. Louvado seja Deus. E ali ele foi, né? Eu tenho certeza que você já conhece a história. Se você não conhece, vai lá em 2 Reis, capítulo 5 e leia, que está lá. E então ele saiu dali curado. E não só curado o corpo, mas ele diz: eu nunca mais irei me prostrar diante de nenhum Deus que não seja o Deus de Israel. Então nós vamos ver, irmãos, que quando nós temos intimidade com esse Deus, nós atraímos pessoas para o reino dele. Não entre em desespero. Não sei qual a situação que você está passando, né? Eu não sei o que veio até você. O que eu sei, que o Deus de Israel é o mesmo. A palavra do Senhor diz que ele não muda, nele não há variação. Ele é o mesmo que curou a lepra de Naamã. Ele é o mesmo que abriu o mar vermelho. Ele é o mesmo que ressuscitou mortos. Ele é Senhor. Ele é Senhor. E ele tem todo o poder de mudar a sua história, de mudar a sua situação. Aleluia. Então somente conheça ele. Se entregue a ele, sem reservas, sem medo, que ele tudo fará por você. Amém?